gente queria tocar, cara. A gente queria fazer um disco, sabe? Porra, tá faltando. Sabe, a gente olhava em volta da gente, cara, tava no auge de bandas tipo Dimmu Borgir, Crystal Field, todo mundo teclado, sabe, aquela merda. Aquela pompa E o toda. Grave, cara, a gente sempre foi muito fã de raiz do Brasil, sabe? Aí de Minas, sabe? Essa porra aí é a mais importante que tem no mundo pra gente, sabe? A gente, e a gente sempre quis fazer algo, um som brasileiro, sabe? Então a gente não tava. Cara, a gente queria fazer a nossa parada, entendeu? Quando eu escuto o som de vocês, assim, eu lembro de Vulcano, Sarcófago, das bandas da velha guarda, assim, cara. Me parece até que vocês meio que carregam a tocha aí do metal dos anos 80 e 90, mas não, de uma maneira que não soa datado, assim, tem uma roupagem mais moderna. O que você está falando tem tudo a ver com o que eu acho, porque eu não gosto de datar as coisas como old school. Cara, quando eu comecei a fazer essa porra, eu não pensava, porque é antigo, porque eu achava que era o melhor que tinha, entendeu? Não tem nada mais agressivo do que Sarcófago, não, cara. Não tem nada mais agressivo do que o vocal do Angel, do Vulcano, cara. Que, aliás, porra, é a maior influência vocal, o melhor vocalista do mundo, pra mim, é o Angel do Vulcano. Então, cara, era natural que eu me inspirasse naquilo, aquilo que eu gosto. Então, não tem essa forçação de, quero fazer clichês dos anos 80. Não, cara. Até porque nessa anos 80, né? Anos 90 aqui no Brasil também é muito foda, sabe? Eu tenho outras bandas também, como o Homem Core. Pô, total, o pessoal parece que romantiza muito os anos 80, assim, vocês que surgiram aí na segunda metade dos anos 90, parece que o pessoal esquece que tinha banda foda pra caramba também nessa década. Sim, cara. Exatamente, exatamente. Não tem essa. Eu nunca tive isso na cabeça. Assim. Claro que eu gosto pra caralho de coisas dos anos 80, cara. Cara, eu gosto de coisa atual, sabe? Também. Então, eu não tô preocupado em rotular, cara, sabe? Aqui no meu mundo, aqui eu é só uma coisa, sabe? Quando eu tô compondo, não quero. Eu quero fazer som do Brasil, brother. Entendeu? Eu sempre tive isso, assim, sabe? Eu não quero. Claro, tem vezes. Eu não tenho assim, a mesma conhecimento que eu tinha, por exemplo, dos caras que estavam nos anos 80, que eles não tinham referência. Hoje eu tenho referência de bandas europeias, Noruega, da Itália, né? Agora eu tenho mais referências. E eu bebo dessas fontes também. Mas ainda assim, o principal para mim são as bandas do Brasil, cara. Eu sempre tentei fazer som voltado para o que se fazia aqui no Brasil, sabe? Que é no Brasil e o sul-americano, né? A gente não pode esquecer também que assim como o Brasil é um dos países pioneiros nisso, né? A gente tem Sepultura, Sarcófago, mas a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas esquece que a gente tem aqui o Chile, aqui do lado, cara. Peru, Colômbia, que tem bandas incríveis, que a maioria das pessoas estão olhando lá, disco merda aí sabe, de banda vendida do caralho, escrota, e cheio de banda do caralho aqui, sabe, que até hoje fazem som extremamente importante, som sul-americano, cara, que é Total, foda. total. E o europeu conhece mais o sul-americano do que o próprio sul-americano. Não, o brasileiro especificamente, eu tenho a impressão que não valoriza muito as coisas dos outros países da América do Sul. Mas quando você vai para outros países, na própria América do Sul, você vê que eles dão mais valor para o Brasil do que o contrário, assim, né, cara? Isso aí é. Não, mas, cara, olha, assim, fazendo um adendo, um dos melhores shows do que a gente já teve, cara, foi no Chile. Foi na época foi antes foi depois do álbum Insult, né? Já estava com uma formação diferente até. Cara, animalesco, cara. Sabe? Parecia que tinha voltado no tempo, assim, casa cheia. Cara, eu lembro de gente cantando as músicas, as letras, assim, cara. Porra, nem eu lembro da porra das letras direito, cara. Então, sensacional, uma recepção, assim, e a organização, tudo assim, muito bem feito. E uma coisa muito séria, cara. Lá no Chile, na Colômbia, cara, as pessoas levam muito a sério e eles conhecem o Brasil. Infelizmente, aqui, a gente não conhece aqui os países irmãos aqui, cara, sabe? Estão aqui do nosso lado
sabe, a gente deveria parar de olhar um pouco. Cara, não é, cara, a gente não tem esse lance de bairrismo. Ah, tem que ouvir som do Brasil porque defendeu o Brasil. Não tem essa porra, não, entendeu? Mas é uma questão de conhecimento, porra. Entendeu? Parar de olhar um pouco aquela coisa que já está meio repetitiva na Europa e olhar aqui, cara, na América do Sul tem uma porrada de coisa maravilhosa, cara. Sabe? Aquele Tem complexo de vira-lata, talvez. Sei lá, cara, porque sempre foi assim, né, cara? Às vezes a banda precisa ter um reconhecimento lá fora para né, lembrarem dela aqui. A banda precisa acabar, virar coach para. Né? Cara, eu sou mais novo, mas eu lembro de uma época, quando eu comecei a ouvir isso, eu lembro de uma época que as pessoas já estavam ignorando o sarcófago, cara. Ali lá no final dos anos 90, as pessoas já estavam lá, sabe? Queriam ouvir aquela merda com teclado, sabe? E, cara, não é bem assim, não. Tem muita coisa foda aqui. Com certeza. Falando em sarcófago, assim, muita gente, pelo menos que eu conheço, às vezes quando escuta o Grave Desecrator pela primeira vez, já associa com sarcófago, assim, porque talvez por ser a banda, uma das bandas de mais projeção, então é uma referência mais óbvia, talvez. Mas esse tipo de comparação te incomoda, às vezes? Olha, cara, não é que me incomode, cara. Eu não tô nem aí pro que as pessoas acham. Se o disco tá ruim, se tá bom, cara, eu sinceramente não me incomodo, não, cara. Aliás, às vezes uma crítica negativa era muito mais sincera do que uma positiva, sabe? Mas eu acho que geralmente eu vejo assim, essa comparação assim, rasteira, rápida, com o sarcófago, parece que as pessoas simplesmente não ouviram, entendeu? Porque a gente foi ter Blast Beat, cara, isso no segundo álbum, quase não teve, sabe? Não tem. Se fosse essa tentativa, querer forçar, comparar o Grave, Desecrator com uma outra banda, eu comparei com o Vulcano, cara, um Blues 20, sabe? O Angel do Vulcano sempre foi uma referência, porra, foda pra mim, que assim, Angel do Vulcano, ele é muito difícil você tentar fazer algo com uma identidade num som extremo, cara. É difícil. Quando você tem um vocal limpo, é mais fácil criar uma identidade, né? Cada um tem sua própria voz, como o Ozzy tem uma voz que é dele, não é aquela voz de cantor, mas é uma voz que Bem tem uma peculiar. identidade. Você Isso é fica na hora. difícil. Se você parar para pensar no vocal, cara, isso é quase que impossível você criar uma identidade. E eu sempre percebi, sempre fui meio detalhista, assim, ficar tentando observar as coisas. Eu achava um cara incrível Zé Mano, o Angel, que ele tem uma identidade, isso é foda, como o Max tem, o Chuck do Death, né, cara? São vários. E eu sempre tentei fazer isso, criar uma identidade, assim, dentro de tudo do Grave, né, cara? Tanto que no início do Grave, também que era meio óbvio que se fosse fazer Brasil, que fosse Blast Beat. Não vou botar Blast Beat, não. Entendeu? Então eu tô fazendo uma coisa mais metranca, sabe? Coisa mais vulcano, entendeu? A gente não queria se repetir. Né? Inclusive, se você pegar qualquer disco do... É engraçado quando a gente vê reviews, assim, né? Eu realmente não me incomodo se falam mal, se falam bem, dá no mesmo. Mas claro que a gente lê, né? Que sai, que aparece. E é engraçado que o cara fala que, pô, parece que o Sarcófago, parece que o Vulcano, Mystifier, Slayer, Possessed. Então vai uma mistura que as pessoas acabam não... E isso, por um lado, é bom, cara, porque a gente realmente tem isso. A gente quis São boas referências. A gente quis fazer black metal com guitarras mais trabalhadas, tipo Possessed, sabe? Não quer dizer que a gente toca tão bem quanto Possessed, coisa tão... Né? Mas a gente sempre tentou fazer algo não só muito... Por exemplo, o Sarcófago, ele tem uma referência assim, muito óbvia do Crush, né, cara? Do punk, Ratus, Terveticadet, que é aquela coisa bem simples, né? Que eu acho maravilhoso. Né? Aliás,
que eu acho incrível de todas as bandas do Brasil antigas, cada um tinha uma identidade muito própria. E foi aí que a gente tentou criar uma identidade muito própria também. Isso tem muito a ver com o que a gente estava pensando em fazer com o Grego lá no início, porque a gente queria uma identidade própria e queria estar procurando algo que pudesse... Né? A gente gostava muito das bandas italianas, né, cara? Eu sou fanático pelo Mortal Drake, né? A áurea das bandas antigas da Itália, cara, Iacula, né? O Paul Chain, sabe? E essas, aliás, o Mortal Drake, o Grave Desecrate, tem gente que acha que tem a ver por causa da demotape do Mutilator, né? Ou até do Blast, mas o Grave Desecrate ele veio pela métrica de Mortal Drake. Ah, é? Entendeu? Que já gostava, já, e essa coisa de cemitério, ossos, entendeu? Então tem mais a ver com Mortal Drake. Então a gente queria fazer aquele som no Brasil, e a Itália tem uma identificação assim com o Brasil, essa coisa meio latina, né? Tu vê as fotos de cemitérios italianos, tem alguma coisa a ver, então a gente tentou ir nessa, entendeu? E claro, e depois você vê no segundo álbum que tem essa coisa de muito comum de disco de black metal ser essa coisa de capa preta e branca, logo vermelho, o desenho branco, né? Como a gente tem no primeiro disco, né? Coisa meio... Mas no segundo disco a gente quis meter uma capa colorida, coisa que nenhuma banda de black death metal faz, assim, black death, né? A gente já fez isso, já pensou nas bandas do Brasil também. Antigamente tinha essa coisa de black, death metal colorido, cara. Não tem essa coisa, essa estética que é quase que uma lei hoje, né? Vira regra, né? Preto e branco, né? Então a gente quis botar colorido. Fotos nossas coloridas dentro do disco, sabe? Isso a gente tentou trazer um frescor do que existia do Brasil antigamente. Entendeu? Mas, obviamente, com a nossa identidade, entendeu? Então, são diversos aspectos, seja de capa, seja até da batida da bateria, cara, o tipo de riff, sabe?